Estamos começando aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Não à toa a gente vem nos últimos programas trazendo para aqui personalidades femininas. Não é? É que a mulher vem recebendo muitas críticas, vem sendo jogada num papel muito inferior ultimamente, e a gente, com essa nossa contribuição, quer mostrar que, sobretudo também aqui em Alagoas, o mundo e a sociedade alagoana é feita também basicamente por mulheres em vários setores. E hoje nós trazemos aqui uma dessas mulheres aguerridas, guerreiras, que fazem o seu próprio destino, que é a chefe de cozinha Simone Muniz. Simone, muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso Personalidade, para que o público alagoano conheça um pouco mais da tua história, né, de como foi o seu trajeto até chegar onde você está agora. A gente começa sempre aqui pelo comecinho mesmo, né? Você é natural de onde, Simone? Olá, Paulo, gratidão por esse momento, tá? Primeiramente, a você, convidado, né? E uma honra realmente estar aqui, né? Fazendo parte desse quadro. Eu sou natural do Rio de Janeiro e o meu pai é alagoano e a minha mãe é pernambucana. Então, por acaso, a gente nasceu no Rio de Janeiro e veio para cá e eu nunca mais saí daqui. A gente Veio para cá vai com em algum quantos lugar. anos? Eu vim com 2 anos e a gente já estava aqui. Eu morei no Trapiche, morei no Prado, no Farol, na Ponta Verde. Atualmente moro em Milagre. Isso. Então foi minha conterrânea, eu sou daquela região ali também, Trapiche, Prado, né? É uma região muito interessante e uma região, eu já puxando um pouco para a tua profissão de hoje, é uma região rica gastronomicamente, né? Porque ela se aproxima muito das lagoas, né? Das lagoas e do mar ali. Então a gente, desde pequeno, é acostumado a comer o maçunim, né, que a gente mesmo pega, é acostumado a essas coisas. Mas como foi a tua formação? Você estudou aonde aqui, a primeira infância? Como é que foi essa? A gente vai contando aos poucos a tua história. A minha avó materna, né, tinha no quintal de casa uma fabriqueta de bolos. Então, ela tinha funcionárias, né, que ajudavam. E quando eu dava férias aqui, né, estava no Colégio São José, ali no Prado, né, Prado Centro, e a gente ia para Recife. E naquele tempo pequeno era para abrir caixetas de brigadeiro e enrolar os docinhos e tal. E eu via minha avó fazendo bolos, né? Quando a gente chegava, ela fazendo os bolos, eu queria entender por que ela misturava os ingredientes ali, aquele ovo mole com leite, com farinha de trigo, dava um creme, entrava no forno e saía aquela coisa perfeita, fofinha, de encher os olhos e a boca d'água, né? E aí, com o passar do tempo, com 14 anos, eu fui fazer o curso de chocolate numa lojinha dessas culinaristas que fazem aula nas lojas, né? Era uma coisa nova. E eu fui na prefeitura de Maceió e pedi uma licença e coloquei uma barraca na feirinha da Pajuçara para vender pirulitos de chocolate. Então, hoje eu fiz 50 anos, dia 31 de agosto, e desde os 14 anos que eu, de alguma forma, faço a vida a partir dos alimentos. É verdade. E Mas me aí, diga uma coisa, vamos saber como é o nome dessa avó, então, que foi a inspiradora, né, digamos minha assim. avó Como era? Como? Mirtes Muniz. Ela ainda está com a gente aqui, ainda é viva? Infelizmente, dia 20 fez 2 anos que ela nos deixou. Oh, meu Deus, né? Ela faleceu com 94 anos.
E sua mãe? Sua mãe, quem é a sua mãe? Quem é o seu pai? Como é que foi essa primeira criação, aí o contato com a família, com os irmãos? Como é que foi? Até o último momento, a minha avó sempre cozinhou. E ela deixou esse legado para a família, né? A família da minha mãe, as irmãs, as sobrinhas, os netos, todo mundo sabe de alguma forma cozinhar, né? E a vida da gente sempre foi em torno dessa mesa, né? Da hora do almoço, da hora do jantar, do que vai ser servido, da elaboração do cardápio, né? Das harmonizações dos pratos, dos comparativos também, tem que ter o que é mais gostoso, fulano não está sabendo fazer direito, e desse modo a gente se divertia muito, né? E aprendia muito também. Então, minha avó realmente é a pioneira aí dessa história gastronômica. A minha mãe, óbvio, né? Aprendeu também com a minha avó e quando ela casou com meu pai alagoano. Meu pai é do São José da Laje, família Marques, do Nascimento. E com a enchente de 1950, eles foram para Recife, né? Lá o meu pai conheceu a minha mãe, casou, foi para o Rio de Janeiro trabalhar e depois regressou para Alagoas. E aqui ficamos. Como é o nome dele, Então, do pai e da mãe? Vamos. meu pai chama José Joel Marques, José Joel Marques do Nascimento. E a minha mãe chama Hermelina Maria Muniz, do Nascimento, conhecida por Mila. Então, a minha mãe colocou uma confeitaria que existe até hoje ali na Praça Sinibu, na Silvério Jorge, que é a Sabor em Pedaços. E ficou muito conhecida como Miloca, porque todo mundo chama minha mãe de Miloca. Aí, Sabor em Pedaços da Miloca, aí ficou. Isso. E o seu pai entrou também nesse setor, administrando de alguma forma, ou foi para Ele sempre trabalhou com área de construção, de acabamento de obra, de questão de fogo, piso, divisória. Ele é advogado, formado na Federal de Alagoas, e ele fazia mais o ajuste administrativo financeiro, né? Dava as ideias, animava, e tinha que fazer e tudo mais, mas depois eles se divorciaram, e aí os destinos são diferentes. Você tem irmãos? Tem quantos irmãos? Eu tenho duas irmãs, uma mora na França, e lá ela também trabalha, ela é arquiteta, formada na UFAL, e lá ela também trabalha com alimentos, né, e na sua maioria apresenta a culinária brasileira, nordestina, alagoana. Ah, que bom. Bom, a minha outra irmã embarcou agora à noite, 8 horas, está embarcando, né, para a França, está indo também para lá. Estava aqui comigo em Milagres, estava trabalhando aqui, e aí decidiu também dar um giro no mundo. Eu de vez em quando saio um pouquinho, nessa área? Também na área de alimentos e hotelaria. Isso. Bom, agora vamos partir um pouco assim para a tua área mesmo. Aí você fez o curso normal, terminou, obviamente, o secundário, o científico, que a gente chamava científico antigamente, né? Não tão antigamente, mas era científico que a gente denominava. Eu já falei então tudo pode. E depois, assim, você já era uma pessoa do ramo da gastronomia. Como foi para escolher o que... Você foi para a faculdade, tentou, de alguma forma, buscar a gastronomia, não sei se na sua época já existia. Como foi essa... Se você foi... pegou a sua experiência e foi depois trabalhar ela teoricamente, foi na universidade, foi em cursos paralelos, como é que aconteceu isso? Então, eu brinco que depois das aulas, né, depois do terceiro ano, né, que agora mudou tudo mesmo, eu fiz faculdade de marido e filho. E depois eu fui estudar. A primeira formação, marido e filho, né?
E aí, Paulo, eu muito inquieta, fazia, cozinhava, mas eu precisava, tinha necessidade, em toda a rotina da cozinha, de entender o porquê das coisas. Então, eu fui fazer SENAC. No SENAC, eu fiz formação de cozinheiro, com a professora Vânia, e depois eu fiz o professor Carlos, né, na época. E, paralelo, eu fiz técnica em nutrição e dietética. Então, eu tive a oportunidade de entender a cozinha e a nutrição paralela. E aí, parece que você belisca, né? Tem um mosquitinho ali, que é da gastronomia e que você não para mais. Então, eu fui para São Paulo fazer gastronomia. Só que o curso de vida em São Paulo é muito grande e eu também não consigo ficar longe de Maceió. Eu tinha necessidade de ver o mar todos os dias, acordar e ver o céu azul, aquele lugar É cinza. terrível isso. É verdade. Eu visitei, e aí já foi o tempo que abriu Simone, o curso de gastronomia. sem querer lhe interromper, lá, já lhe interrompendo, eu sofro desse mesmo mal do mar, o mal do mar, né? Porque Pois é, é aquela coisa que a música diz, quem é do mar não enjoa, né? A gente sempre quer estar cheirando os sargassos, a marisia, né? Como diz o poeta Ledo Ivo, né? As nossas carapebas, os nossos peixes, quem é do mar sempre busca o mar, né? O mar acompanha até nos sonhos, né? Como diz o Ledo Ivo, é verdade, não é é isso? verdade. Eu tive Bom, aí várias situações Ficou em São Paulo, estudou de aonde Morumbi, gastronomia lá? de Morumbi, na faculdade ainda em Morumbi. E aí eu tranquei, vim para Maceió, foi tempo que abriu a faculdade daqui, e aí eu migrei para a faculdade daqui, fiz gastronomia. Antes disso, eu fiz tecnologia de alimentos e fiz administração hoteleira. Então, eu fazia administração hoteleira e depois terminou no terceiro período, porque não tinha gastronomia, eu ficava procurando alguma coisa que tivesse relação com a cozinha. E o curso de hotelaria tinha as cadeiras, né, da área de alimentos. E aí abriu tecnologia de alimentos do ISAL, aí eu tranquei, fui embora fazer tecnologia de alimentos, extremamente voltada à parte de indústria, né, alimentar. Foi tempo que também surgiu os programas de alimento seguro, né, a preocupação na manipulação das boas práticas de alimentos, junto com a vigilância sanitária, né, que é um órgão que é muito novo, que é de 99. E aí a gente, em 2002, mais ou menos, entendendo o que era a RDC 216, que falava sobre manipulação de alimentos. Nesse tempo eu gerenciava uma cozinha industrial e depois um supermercado, né, uma cafeteria de um supermercado aqui do estado também. E eu não sei se pode falar os nomes dos lugares. Pode, não tem problema. Então, eu fechei meu restaurante e fui trabalhar na Babec, Refeições Coletivas. Foi o lugar mais incrível que eu já trabalhei na vida. É minha escola realmente profissional. Eu tinha uma chefe fantástica que chama Jaciromina. E eu me arrependo até hoje de ter pedido demissão, porque a cozinha ainda é espetacular. A gente fazia coisas incríveis. E foi uma porta muito grande que se abriu para mim, porque eu estava recém-formada em nutrição e em cozinha. Tinha fechado o meu negócio, né? Estava trabalhando, estava aberta para o mercado de trabalho. E ela me abraçou como estagiária e eu saí de lá como gerente de produção. Com 6 meses eu era gerente de produção e foi incrível. Mas a vida familiar, né, doméstica, pedia que eu tivesse mais tempo em casa. Então eu morava na Ponta Verde e trabalhava na frente da UFAL. Tinha criança pequena. E aí eu fui convidada para o Palato. Lá eu fiquei 2 anos na cafeteria, saí, fiquei fazendo consultoria no Senai e depois no Senac, consultoria e instrução, né, de arte culinária. E depois eu voltei para o Palato e fiquei mais 1 ano e 8 meses, quase 2 anos de produção, gerente de produção. E aí eu já estava fazendo eventos nessa época.
Eu estava fazendo, então eu sou assim, eu sou elétrica, eu não sei fazer uma coisa só. Se não tiver 3, 4, 10, eu não estou bem. Então eu estava estudando, estava trabalhando e estava fazendo evento. Em 2006, eu era muito inquieta, porque eu fazia aula de culinária e os alunos queriam aprender a culinária da França, a culinária da Itália, e aquilo me incomodava, porque eu dizia, se você não valoriza nem o que você tem, como é que você quer aprender o que está lá fora? E aí a gente fundou uma associação, que foi a CAL, Associação da Culinária de Alagoas, em 2006, e ela era uma perna da Associação Nacional que existia, das culinaristas, que eram os instrutores de arte culinária, né? E eles faziam um evento anual, a gente tentou trazer esse evento para cá, não conseguiu, foi tempo de inauguração do centro de convenções, o Convento virou, era um órgão também que estava em ascendência, né, que falava muito na promoção do turismo gastronômico, né, que hoje realmente está em alta, mas a gente já falava disso em 2004, 2006. E aí a gente pensou em fazer o nosso próprio evento. Então eu larguei tudo para fazer Nordeste Culinária. E aí era Cores e Sabores do Nordeste, que a gente fazia dentro do centro de convenções. Até onde me consta, a gente foi o único grupo que conseguiu autorização de montar uma cozinha dentro do auditório. E ali a gente reunia 400 pessoas, vindas do Brasil inteiro e até da Argentina, para participar de 4 dias de aula com chefes renomados. Então, antes eu ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Florianópolis, para Brasília, para ver os chefes, para assistir, para aprender com eles, né? E aí, queria que as pessoas participassem, porque quando a gente voltava, Paulo, a gente falava, parecia que eu estava falando alemão, ninguém entendia. Então, aquela história que o povo conta, as coisas de aqui chegam atrasadas, né? Eu começava a ter essa percepção, né? Porque sempre me incomoda. Quando o povo fala alguma coisa, me incomoda. Porque, pô, eu tô aqui, eu tenho que fazer a diferença. E foi aí que a gente fez o Nordeste Culinário, foi trazendo todos esses chefes para Maceió, para Alagoas, né? E foi incrível, porque a gente recebeu, sei lá, o pessoal da TV, Lucineto Veiga, Álvaro Rodrigues, Alexandre Bispo, a gente recebeu o Lohan Sudor, Fabrício Lenude, Rogério Shimura. Meu Deus, era gente de todo canto, a gente ia buscando, sabe, de ficar assistindo televisão, vendo que era bacana, de convidar as pessoas ousadamente, sem conhecê-los. Eu ligava, certa vez eu liguei para um chefe e ele disse, olha, eu sou Simone, sou lá de Maceió, a gente faz um evento assim, eu gostaria de fazer uma contribuição. Aí ele me respondeu, por que eu ia deixar a minha cozinha para ele fazer um favor? Aí eu disse, caramba, eu disse, veja, eu vou deixar de ganhar dinheiro. Eu disse, não, mas você vai contribuir com o crescimento, a gente tem uma culinária muito boa, a gente tem mão de obra maravilhosa, mas isso não é visto, não é percebido pelo mercado, né? E aí ele topou. Depois, o meu parceirão, na época, que fazia evento comigo, o Wanderson, dizia, você é doida, liga pro povo, não sei o que. Eu digo, vamos embora, vamos ser felizes. E a gente brincou de Nordeste Culinária durante 8 anos. Foi incrível, foi uma experiência realmente incrível. Nós começamos, inclusive, a viajar ao Nordeste, né, para fazer jus, né? Então, eu passei um período em Pernambuco, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, mas, aquilo que eu lhe disse no início, não consegui, voltei para Maceió, trouxe a gente de volta para Maceió, né? E a gente fez 8 anos de evento incrível, incrível, incrível. Sempre no centro de convenções. O último ano a gente fez dentro do shopping, do Parque Shopping, estava inaugurando, que foi 2014. Né? E aí eu adoeci, eu tive várias complicações de saúde, então eu tive que dar uma pausa em tudo, menos na gastronomia, né? Sempre inquieta, né? Com a cozinha. Nunca, né? Não para de estudar. O povo fala assim, Simone, você é formada em quê? Aí eu digo, minha gente, vamos lá. Eu fiz cozinha no Senac, fiz nutrição, técnica em nutrição,
Aí fiz hotelaria, fiz tecnologia de alimentos, fiz gastronomia. Me especializei em segurança dos alimentos, né? Segurança dos alimentos e vigilância sanitária. Todo curso que aparece eu me meto a fazer. Às vezes as aulas de culinária ainda me atraem muito, porque tem uma dica, tem um detalhe, tem um jeito de fazer. Eu gosto de ir na aula não só ouvir, mas eu observo muito a mão, o manuseio daquilo dali, como é que a pessoa está manuseando aquilo para conseguir dar aquele resultado que impacta, né, que encanta todo mundo, entendeu? Então, a gente fez também, em paralelo, a Mostra da Culinária de Alagoas, né, e era dentro da Feira dos Municípios, e aí sempre esse movimento de não estar fazendo sozinha, sabe, Paulo? Eu não consigo, eu preciso ter muita gente envolvida, e a culinária é isso que eu aprendi na casa da minha avó, que é todo mundo no contorno da mesa. Não existe essa coisa dos reality shows na minha cozinha, todo mundo faz, e o jeito que você faz é o seu dom, é o seu jeito de fazer. Então eu não curto muito esses comparativos, fulano cozinha melhor, outro fulano faz, porque ele é o bombástico e tal. Ok, como toda profissão vão ter essas questões, né? Mas a minha cozinha ainda é aquela que a gente junta na mesa, tudo dá certo, né? A gente fez 8 anos de evento, imagine você, com 24 chefes de cozinha, 400 pessoas dentro de um auditório, uma exposição de indústrias de alimentos do Brasil todo, a gente trazia para Alagoas, né? Então, a adrenalina altíssima, né? E aí dava tudo certo, porque a gente se respeitava. O modo de um fazer e o modo do outro fazer somava, entendeu? Então, era legal. Por mais que eu achasse que era um absurdo o que o outro estava fazendo, a gente estava colado, estava junto e fazia aquilo ser incrível. E era incrível, né? Então, é saudade pura. É saudade Me diz pura. uma coisa, a gente falando com você percebe logo que você é uma mulher multifacetada, mesmo na sua área, não é? A sua atividade vai desde a consultoria, a hotelaria, não é? A produção em si do alimento. Vamos nos deter agora à produção do alimento. Você tem uma casa hoje, uma casa, um bistrô, não sei como é que chama, né? Comedoria? Isso. Pronto. Funciona em Maragogi. Não, Milagres. Na Rota dos Milagres, na Quinta-feira. Isso. O que é que qual é o teu cardápio lá? É uma casa de doces, é uma casa completa a tua gastronomia. Quem vai para Milagres, que quer parar no teu local, conhecer a chefe Simone, conhecer o cardápio, conhecer o tempero, não é, dessa chefe importante, ele vai encontrar o que lá em Milagres? Então, como você disse, né, são várias fases e várias faces. Eu consegui, assim, entender, me certificar, né, me habilitar em muitas áreas dos alimentos, né, como eu disse, eu sou inquieta. Então, realmente, nas consultorias, eu faço desde o layout da cozinha, as fichas técnicas, elaboro os cardápios, e entrego para o meu cliente, o empreendedor, né, para ele só guiar ali o negócio dele. Então, nessa área, você pode até depois dar uma olhada no site. Vamos por etapas, por partes, como diria o Jack o Estripador. Né? Então, se eu quiser montar um negócio de culinária, eu posso muito bem. Hoje eu tenho condições em Alagoas, claro que deve ter outros profissionais fazendo isso, mas eu tenho condições de convidar a chefe Simone, que é uma consultora, e ela me diz: olha, Paulo, para você fazer o teu negócio, é melhor dessa forma. É isso que você faz? Assim, uma parte do teu trabalho é esse? Isso, a gente faz um estudo da ideia, né, do que a pessoa deseja, e aí eu vejo quais são as necessidades dele, né? Então, normalmente a gente pega o projeto piloto, né? Então, escolher o local, então se tem uma cozinha
Ele tem um layout da cozinha que eu faço, mas claro que ele não pode dispensar o arquiteto nem o engenheiro para fazer toda, né, o trabalho que é do arquiteto e do engenheiro. Eu vou dizer para ele quais são as necessidades, quais são as áreas, fazer um layout para ter um fluxo correto nessa produção, né? E muitas vezes, na grande maioria, eu elaboro o cardápio, as receitas do cardápio, crio as fichas técnicas, treino a equipe dele e deixo a casa funcionando. A partir dali, ele vai gerenciar o negócio dele. Algumas casas eu acabo ficando como acompanhante, né? Vou dando assessoria uma vez por mês, a cada 3 meses. Então, a gente tem aí uma casa comum, a Dom Bolo, ali na Ponta Verde, The Spoiler Bar, que é um bar temático que eu amo, que tem dia de karaokê, dia de show, dia de chopp, dia de rock, todo dia é um dia diferente, né? E agora eles abriram dentro do Spoiler Bar uma cafeteria do Harry Potter. Então imagine que a gente tem lá o espaço todo instagramável e as comidas, tanto do spoiler como do Harry Potter, remetem a algum elemento das séries, dos filmes, entendeu? Então é bem desafiador. Maravilha. Onde é que fica isso, Simone? O The Spoiler hoje está vizinho ao Divina Gula. Vizinho ao Divina Gula, o Spoiler Bar. Spoiler, né? Que eles falam spoiler. E a cafeteria é dentro do spoiler. E aí eu tenho 42 empresas que eu dei consultoria. A grande maioria eu estruturei a cozinha deles. Boteco Lugar Nenhum, que é um lugar também muito conhecido. O pastel do Zé, que era ali na Deputado José Lages, a gente fazia massinhas, recheio, pastel a quilo, galeto, como chama? No balde, sabe? Frango no balde. Então, assim, Sim. Simone, sua especialidade é construir a cozinha quente. Eu me criei dentro da confeitaria, né? Isso a gente não perde o dom, né? Não perde a mão. Mas a cozinha quente me atrai muito. Eu voltei para o Senac, depois dos eventos, eu voltei para o Senac, passei 6 anos formando turmas de cozinheiros. Então, foi a época do Pronatec, o governo federal estava oferecendo aqueles programas de capacitação, e ali eu formava turmas manhã, tarde e noite. Imagine, era o dia no Senac, ia em casa dormir e voltava para o Senac, e era muito bom, né? Tá formando aqueles meninos novos para entrar na cozinha com as técnicas de cozinha, com a elaboração de cardápio e tudo mais. Então é isso, na parte de consultoria, né? Pode dar uma olhada lá no site, tem várias Vamos marcas olhar que daqui eu... a pouco. Vamos olhar agora. Vamos olhar agora. Renê, vamos colocar qual site que tem isso? É no site seu. Simone Muniz. Simone Muniz. Vamos olhar, Renê, nosso diretor Renê. Vamos. Olha, é esse aí, não é? Isso. Então aí eu faço a arte culinária, que são as aulas, os eventos, e aí a gente vai falar daqui a pouco do Delícias Alagoanas. Vamos clicando aí alguns desses ícones, Renê, para a Simone explicando um pouco o que é aí. O que é interessante? Vamos mostrar. Esse quadro, a consultoria, que é o que a gente estava falando agora, esses pratos aí, é tudo confeitaria. Olha lá. Olha aí lá, é o Nordeste Culinária, que a gente falou há pouco. Então tem os vídeos, né, do Nordeste Culinária. Bota um videozinho desse, Renê, para ver se a gente consegue ter ideia do que é o evento. Olha lá. É saudade que não tem fim. Maravilha. Tá com problema de som? Renê. Olha lá, 2007, o Centro de Convenções. E lá estamos nós. Olha, isso aí
Isso, vá narrando aqui, a gente vá dizendo aí. Aí era a área de exposição, a gente tinha exposição de bolos artísticos também. A gente tem uma gama linda de cake designs aqui no estado de Alagoas, fazem trabalhos incríveis. Inclusive, quando você abriu o Olha que site, a gente. apareceu um bolo da Rosa. A Rosa faleceu, mas ela fez esse bolo apresentando Alagoas, o bolo todo trabalhado na Renascença. Wanderson, eu, Renata da Rara, da Indústria de Alimentos, pessoal do Teatro do SESI, aula de técnica de chocolate, Tainá aí. A Luísa, ela tem uma escola ali na Pajuçara, a Chetuá, muito linda a escola dela de culinária. Essa aula aí era os 9 sabores, isso é uma sobremesa de mangaba com chocolate. Nossa, fui no túnel do Nossa, tempo esse em aí eu sabor. gostei. É, Entrei Mac, ninguém não sabia nem o que era isso. Bolo de rolo, né, pernambucano. E você vê que a gente trazia, não é só os chefes no palco, a gente traz as culinaristas, traz as cakes, colocava todo mundo ali em ação. As pessoas se sentiam muito acolhidas. Muita gente vinha para o evento para poder elaborar o cardápio do seu estabelecimento do próximo ano, embasado naquilo que ele aprendia ali, porque era o que era atualidade, entendeu? Nutricionistas fazendo também as, né, vamos para outro palestrantes. aí, outra edição, Renê. Vamos ver outra edição aí. Interessante esse. Ainda existe o evento? Infelizmente, não. Esse aí foi em Recife, esse que ele está mostrando. A gente deu um pulinho em O, Recife o e evento. voltou. O evento circulou o Nordeste, então. Ele deu uma circulada. Foi, nós começamos a viajar, fizemos um cronograma, né? Então a gente ia viajar os 9 estados do Nordeste e voltava para Alagoas. Mas no terceiro ano eu adoeci. E aí eu tive realmente Eita, que dona. parar. Foi. Bom, vamos para outra parte do site aí. Aí é a culinária de Delícia da Alagoas. Vamos ver aí essas Delícia da fotos. Alagoas Vamos ver é a essas minha fotos. atualidade. Ah, Delícia sim. da Alagoas é o seguinte. Ó, isso é uma panqueca de zero lactose. Ela é feita com leite de aveia, doce de abacaxi e abóbora. É uma Isso tudo é sobremesa. desenvolvido por você. Desenvolvido Hum, por você. Esse bolo que ele fez foi a rosa. Esse bolo que eu falei. Eu amo esse bolo. É a bandeira de Alagoas na Renascença. Imagine tudo isso aí feito à mão. Nós temos essa mão de obra aqui no estado. E as pessoas não conhecem, não valorizam. Então, o trabalho da Associação da Culinária de Alagoas e do Nordeste Culinária levava esse povo para a evidência, entendeu? Então, eles curtiam muito, tinham muita gratidão, porque a gente dava as mãos e ia todo mundo junto. A Maçuni ostra, ostra, é ostra, né? é, a ostra a gente trouxe ali depois de Jequiá, como chama? Palateia. Palateia. Palaté, na Palaté, exatamente. Na Barra de São Miguel, né? Barra de É São Miguel. isso. Pronto. Lugar Vamos lá, lindo. Renê. Vamos mais. Aí, a Mostra Alagoana de Gastronomia. Então, eu parei um pouquinho no Nordeste, porque eu não podia mais viajar. Eu precisava estar mais aqui. Eu amei isso, né? Porque voltei para casa. E nós fizemos a Mostra da Gastronomia de Alagoas só com chefes alagoanos. Então, eu comecei a viajar a Alagoas, visitando as casas mesmo. Aquela senhorinha que faz o docinho, a outra que faz o cuscuz de arroz, a que faz o sorvete. Ia sair buscando, catalogando tudo isso. E estava trabalhando em cima desse projeto Delícias Alagoanas quando veio a pandemia. Meu objetivo é catalogar toda a nossa culinária em raiz, entendeu? E poder ter esse livro, né, essa edição desse material
da culinária de Alagoas. Eu pesquisei as bibliotecas locais, né, estadual, federal, e eu não encontrei um livro que fala da raiz da culinária alagoana. E aí eu comecei em cima disso, trabalhando, aí são as marcas de consultoria, ó, eu assino, e veio a pandemia, e aí eu pirei, né, porque eu não podia viajar, não podia fazer nada, eu não parei, viu, Paulo? Fiz guia de turismo, porque eu precisava aprender as ferramentas para fazer os roteiros gastronômicos. Então, eu fiz guia de turismo e aí associei mais uma vez gastronomia e turismo, que hoje fala muito no turismo gastronômico. Então, eu fazia a busca pela culinária e ali a gente enxergou essa perna, né, do turismo gastronômico. Fiz roteiros lindos, o que eu mais gosto é de Piaçabuçu, foi uma experiência maravilhosa. E aí eu tive que parar por conta da pandemia e fiquei com aquelas iguarias em mãos e o que fazer. E eu trabalho em Milagres, eu vinha uma vez por semana para cá. Eu estou em Milagres nesse momento, né? E aqui eu vinha fazer consultoria, né? Fazer responsabilidade técnica, enfim. E aí tinha umas casinhas construindo, abrindo os negócios de comida, moravam 20 homens, 20 pedreiros numa casa. Eu dizia, moço, desocupa essa casa para fazer um negócio. E aí um dia eu passando, eles disseram, a gente vai sair mesmo. E aqui vai ter uma vilinha gastronômica. Aí contactei com a dona, pronto, vamos fazer o Delícias Alagoanas físico, né? E aí qual é a pegada daqui? É Alagoas para comer e levar na mala. Então eu tenho uma comedoria, onde eu ofereço o cardápio alagoano, cuscuz, macaxeira, tapioca, pão assado, camarão para das ostras. Eu faço o eixo, porque o povo gosta dessa comida americanizada, mas o meu eixo é de fubá. E não chama o eixo, chama o eixo. Entendeu? De fubá, que é para trazer, para regionalizar, trazer para a nossa realidade. Né? Então as pessoas se encantam. E sirvo com queijo de goiabada, por exemplo. A gente faz a crepioca, faz o munguzá, tem a nossa sopinha. Então é a comida que está na mesa do dia a dia. No almoço a gente faz o escondidinho. Vamos ver, Simone. Vamos entrar na página da comedoria aí, para a gente ir mostrando isso, que eu já estou com água na boca aqui. Vamos mostrar aí, Renê, no site da na página da comedoria. É essa aí, né? Isso, Delícias Alagoanas. Alagoas para comer vamos e levar abrindo na mala. Ali, Renê. Vamos abrindo aí ó, então, essa primeira aí. Ó. A gente tem a imagem que está aí inicial, acho que você vai mais para baixo. Essa daí foi uma brincadeira que a gente fez com Pernambuco, porque o bolo de rolo é pernambucano. Mas eu sou filha de pernambucano com alagoano, e Alagoas foi parte de Pernambuco. Então, claro, a gente tem essa herança, né? Essa herança gastronômica. Nosso camarão das ostras. Tá vendo aí? Esse daí, a gente recebeu o Rubinho Barrichello, veio comer o camarão das ostras aqui. Eliana, olha do programa que delícia. Da Renê, por Nossa Senhora, isso já é de noite, me deu uma vontade agora. Vixe Maria, que coisa boa. A gente recebe muita celebridade, mas o mais gostoso é receber o pessoal daqui do dia a dia. Semana passada chegou uma turma aqui que acabou que tinham pessoas que estudaram comigo no Marista, olha que legal. Né? No último ano de escola. E uma turma maravilhosa que trabalha com cooperativa de leite. Todo mundo comeu camarão. Aquele cuscuz, aquilo é cuscuz? Mostra esse cuscuz aí. Eu acho. Cuscuz com charque, com carne de sol, com salsicha, com linguiça calabresa. Essa é a salsicha cremosa. Nossa. Isso aí as crianças vão felizes, né? Vão com tudo, cai de boca. Que maravilha. Vamos mais, Renê. Vamos por aí. Vamos mostrando um pouco mais. Renê, a gente tem aí, a parte da bodega. A bodega, a gente vende, vamos dizer assim, iguarias que vende em cada município. Tá entendendo? Então, por exemplo, eu tenho o azeite saborizado.
Eu tenho doce de caju, que é patrimônio cultural do estado. Eu tenho as cocadas da Massagueira. Esse azeite é saborizado aqui em Alagoas? Ele é preparado Maceió, aqui? Maceió, é um atleta que também na pandemia precisava variar os sabores, que ele já não sabia mais o que fazer, começou a saborizar azeite, dar de presente para os amigos e virou um grande negócio e é uma delícia. Inclusive, vai ter o Festival Sabores de Alagoas e eu vou estar lá com um prato que é a nossa cocada de forno. Ela é cozida no banho-maria, receita de vó, viu? Da minha avó Mirce. Cozida em banho-maria a 110 graus por 2 horas. E aí ela vira um doce com a cocada, tá? E a gente vai servir regado com azeite de maracujá. E Quando é sorvete que vai de ser isso? oricuri. Dia 20 a 23 de outubro. Eu vou estar lá. No, Renê, vamos lá. no Regar o corredor bofe, né? vai ter a cocada com sorvete de oricuri, que é aquele coquinho bem Olha, alagoano, coquinho oricuri, oricuri e o azeite de maracujá. E aí, Renê, a gente de novo, né? Eu não consigo fazer diferente. Você vê que eu trago aí o Rei do Suspiro, né? A Raquel dos biscoitos, as cocadeiras da Massagueira, os biscoitos de Maragogi, o doce de caju de Ipioca, eu tenho licor de rosas de mar vermelho, vinho de jabuticaba de Palmeira dos Índios, doce de leite, compotas de modo geral de quebrangulo. Então, a gente está trazendo Alagoas para um só lugar. E aí, os turistas aqui, eles tiram, né? A gente funciona de 8 da manhã, imagina, cafezinho da manhã bem alagoano, aquele cuscuz com charque, refogado, com carne de sol desfiada, um pãozinho com carne e queijo coalho na chapa. E é incrível, entendeu? Mas hoje a gente está fazendo um ano, Paulo. Tem um ano que aqui maravilha. de tapioca, você passou ali a nossa tapioca colorida. Cadê a Eu tapioca? dou Eu vi uma rosa ali, uma essa aqui, rosa. ó. Foi no Outubro Rosa. No Outubro Rosa, a Cadê a tapioca danada? saía toda de rosa. Não tá No aparecendo Novembro ela, Renê. Azul, Aí. no Novembro Azul, tapioca azul. Olha ela aí! Olha a Tem ela as tapioca. cores de bandeira de Alagoas. Tem ela vermelha com azul de Alagoas. Ah, que E aí maravilha. a gente Me fica diga uma coisa, brincando, né? hoje a gente tem alguns conceitos que estão sendo deixados para, graças a Deus, de lado. Antigamente se falava muito na alta gastronomia. Quando você diz alta gastronomia, sugere que existe uma baixa gastronomia, né? Uma gastronomia de uma qualidade inferior. A nossa querida Nide Lins, que eu fiz o último programa antes de você, foi com ela. Ela disse que é muito contra esse conceito, porque ela vê gastronomia de qualidade em todo o local. Não é porque você é cordon bleu, digamos, porque você foi formado na cordon bleu, né, que você pode dizer, bater no peito, não, eu faço alta gastronomia. E a chefe, digamos, da Maria Furadinha lá, que faz aquele feijão maravilhoso, e aí você pode dizer que ela faz uma gastronomia de segunda categoria. Eu não concordo com isso, né? A gastronomia é aquela coisa que lhe satisfaz e que traz as memórias afetivas e memórias culturais da sua terra. Como é que você vê essa polêmica que ainda, infelizmente, se instala vez por outra? Então, o que eu lhe disse lá no começo, e não consigo ver de outra forma. A gastronomia, para mim, é uma arte. Eu aprendi no quintal da casa da minha avó, e eu não conheço gastronomia mais nobre, mais gourmet do que a galinha que a minha avó fazia. E era uma galinha de panela, uma galinha cozida ali, com refogado, né?
de verdura, o dom de vó. Então, assim, existe a gourmetização, existe a elaboração dos pratos, o estilo, a arquitetura, né? De você fazer a montagem do prato, ok, é um modo de fazer. Mas ele não é do teu dia a dia. E nem por isso a cozinha do dia a dia, ela é de baixa gastronomia. Muito pelo contrário. As pessoas estão em casa desafiando todo um tempo para fazer alguma coisa bacana, saborosa, né? Então, eu sou da cozinha de dar as mãos. A minha avó sempre reuniu todo mundo no contorno da mesa. E se alguém fizer trouxesse um prato para a mesa que não estava lá essas coisas, ela ia comer e ia dizer que estava a coisa mais gostosa do mundo. Incrível. E depois ela chamava a pessoa e dizia, olha, bota mais um salzinho, tempera assim, faz de outro jeitinho, entendeu? Então, coisas de vó, né? E, sabe, dar a bronca na dose certa, entendeu? Mas, e nunca desvalorizar o que o outro está fazendo, né? O Nordeste Culinária tinha muito isso, era muito, muito presente. As pessoas, elas choravam muito, abraçavam muito a gente, agradecia, porque ela estava vendo o produto dela ali sendo valorizado, né? O trabalho mais simples. Dona Lourdes, a galinha cabidela, Marechal Deodoro, minha gente. Tem gastronomia mais gostosa do que aquela. A gente acorda em Milagres e vai bater lá em Marechal Deodoro para comer galinha, porque é isso, assim como eu acordo, pego uma o bar do Bahia, né? O bar do do Bahia ali com Bahia, aqueles ciris, né? Com aqueles ciris, que mesmo depois da morte dele, a família mantém lá com a mesma capacidade, né? Que isso é importante. Em Viçosa a gente come aquele peixinho, a piaba, né? Oh, que maravilha! Eu toda vez, Simone, vou pegar meu neto em Viçosa, de 15 em 15 dias. Ele estuda no São Tomás de Aquino. Aí eu venho trazer ele para Maceió. Isso, ele está com 15 anos, faz 15 anos. E de vez em quando eu estou lá na piabazinha. Na piaba torradinha, toda tratadinha, uma coisa maravilhosa. Né? Você não consegue parar de comer. Não. A última vez fui eu e Nide lá comer. É verdade. A Nide me perguntou, foi ela que me perguntou disso aí. Onde é que, Paulo, que aquela piaba, faz tempo. Aí eu digo, é entrando, indo para Pindoba, você vai como quem vai. Aí ela foi bater lá. Né? A gente vinha de Mar Vermelho, e aí a gente viu o nome Piaba. Pode ser que seja em até outro lugar, né? No caminho. A gente parou e disse, é aqui que a gente vai comer. Mas é lá mesmo, é lá mesmo. Pronto. É lá, maravilha. E é isso, e aí hoje eu viajo as estradas de Alagoas. Existe, você colocou, já lhe interrompendo um pouco, você colocou essa possibilidade de um livro que registre a culinária raiz, não é? Você está trabalhando nesse projeto, vem trabalhando nesse projeto? Há quanto tempo? Qual a expectativa de você ter? Porque isso é muito importante para você dar uma sustentação cultural, antropológica, né, sociológica à nossa cozinha. Né? Que, claro, que todo mundo diz assim, não, tem influência indígena, tem influência negra, mas a gente nunca foi a fundo para catalogar essa influência, para ver o que é o que. Não é? Por exemplo, minha avó morava ali nas Lagoas, na Ilha do Porto. Eu, menino, muito me lembro de comer ova de peixe lá, ova de curimã, que é a ova que eu prefiro, que o meu pai também preferia, mas eu comia de uma forma que eu nunca mais comi na vida. Ela tirava aquela ova, temperava e ela botava numa prensa. Aquilo imprensava ali. Ela botava tijolos, né, para fazer uma prensa e a ova ficava bem fininha. Parecia um bife. Ela secava, né, saía água e ela ficava bem fininha. Quando botava na frigideira, era rapidinho, estava aquela coisa crocantezinha. Nunca mais na vida eu vi essa receita. E isso aí é uma coisa que se perdeu.
evidentemente deve ter se perdido ao longo do tempo. Se a gente tivesse como recuperar essas receitas, seria muito interessante. O que a gente chama hoje ribacão, a minha mãe chamava, uns chamam o ribacão, a ribacão, mas a minha mãe fazia de uma forma totalmente diferente. Era misturar o arroz e o feijão ao mesmo tempo e fazer aquela comida. Está entendendo? Então esse teu trabalho de registrar essas receitas antes que elas sumam, como sumiu talvez. Eu até faço uma concitação aqui, né? Uma provocação. Pessoal aí de Marechal, pessoal da Massagueira, né? Pessoal das margens da Lagoa, recuperem, pelo amor de Deus, essa receita da minha avó, que era da ova prensada e fininha, saborosa, temperada, entendeu? Então, quando é que você acha que esse teu trabalho que você está fazendo sobre o registro, né, a gente pode ver ele? Eu estou acreditando que a gente vai precisar de mais 1 ano e meio, porque agora a gente vem para a alta temporada, né? E aí em março tem a questão política também, né? Eu tenho um apoio político para poder fazer essas viagens, né? E estou fazendo também a apresentação do projeto para alguns órgãos públicos e privados, né? Empresas privadas, tentando mais apoio para a gente poder acelerar realmente esse trabalho. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam no ritmo que a gente deseja, né? Então, eu estou calculando aí mais 1 ano e meio de trabalho para a gente poder concluir. Tenho muita esperança que vai dar certo, viu, Paulo? As pessoas compram essa ideia. Torço muito para que dê certo, porque é necessário, sobretudo, é necessário. Teve a pausa por conta da pandemia, entendeu? Mas a gente retomou já está se reorganizando com tudo isso. Como tem a alta temporada agora, as coisas acabam ficando mais lentas, mas acredito que de fevereiro, março, a gente já vai dar uma boa acelerada. Esse é nosso cronograma aqui. E o que você falou me remeteu muito à viagem que eu falei a você de Piaçabuçu, porque em Piaçabuçu a gente viu o peixe preparado na folha da bananeira, ainda pelos pescadores, né? Coisa que a gente não consegue comer no dia a dia, né? E isso era muito comum para eles, né? Nas canoas de tolda que circulavam naquela região na época. Então, a gente conversando com essa geração que foi da canoa de tolda, como era, com os netos, na verdade, filhos e netos deles, e eles relatando que iam com os pais, e quando parava a embarcação, preparavam um foguinho ali, enrolava o peixe na bananeira, e aí foi fazer para a gente comer. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é aquilo, né? E lá em Piaçabuçu também, que tinha muito beneficiamento de arroz, mas o mar hoje, né, que invadiu ali a área do São Francisco, né, e essa água não dá mais para o plantio do arroz, mas ainda existe um pouco. Existe beneficiadores. Isso é uma coisa que triste, né, que se perdeu. Eu me lembro, minha mãe era de Piaçabuçu e eu ia muito, menino, eu tenho 64 anos hoje, 64 anos, e eu ia muito para aquela região, e a gente via arrozais enormes, perto de Piaçabuçu, e Penedo também, aquelas várzeas enormes. Hoje não se tem mais, né? Exato. E lá eu vi também que tinha a prática do cuscuz de arroz, né? E aí elas ainda fazem, seca, o cozinho arroz, seca, vai no pilão, a moda antiga, né? Para fazer ali, cozinhar no fogão a lenha, pegar o peixinho ali na beira do rio, e fritar, limpar ali na hora, fritar para vocês, servir como café da manhã. Como a gente teve o prazer de viver essa experiência ali no povoado Pichain, inesquecível, né? Inesquecível. A minha irmã lá na França, ela diz assim, prepara essa rota gastronômica que eu vou levar os franceses para viver isso, né? Porque eles são loucos, né? Por esses momentos culturais. E meu trabalho muita gente me chama de louca, e já viu, né?
Então, os conceitos, as visões, o modo de ver a Os vida. visionários, né? Aquelas pessoas que são visionárias normalmente são O taxadas de Ministério do loucas, né? Turismo, o Ministério do Turismo apresentou no final no começo desse ano, o projeto sobre, começou ano passado, na verdade, mas esse ano ficou em evidência o projeto de turismo gastronômico. Sim, gente, eu já faço isso lá desde 2006, pelo amor de Deus, né? Mas É é isso, verdade. visionária, eu sou assim, inquieta, e estamos aqui no Delícias Alagoanas, Ponto Milagre, Simone, só e a gente tá. Diga lá, fale lá, diga. a gente recebeu convites para ter outras unidades já do Delícias Alagoanas em outros municípios do estado. Pontos turísticos, é Aqui evidente, em né? Como Maceió a gente tem, em Maceió tem. estou fazendo um apelo à prefeitura para me conceder um espaço para fazer, porque no privado a gente ainda não conseguiu. Prefeito, as delícias alagoanas, por favor, vamos comer bem a nossa comida aí, prefeito. Arranja um espaço aí pra gente. Quero engordar mais. Ó. Tem que A gente engordar comendo comida conseguiu, boa, né? exato, Alagoana. A gente conseguiu um convite de Maragogi e também de Piranhas. Ótimo, Para ótimo, do ótimo. Princesa, que é Marechal Deodoro, o pessoal tem passado por aqui e tem dito assim, vamos fazer lá igual, vamos embarcar aí com vocês. Porque as pessoas vêm para a Rota Ecológica dos Milagres e você sabe que aqui turismo internacional e nacional é intenso demais. E claro que ele vai querer conhecer as cozinhas gourmetizadas, não tem problema. Mas no dia seguinte ele quer comer a comida do dia a dia, a comida da mesa da gente. E a gente serve com muito carinho. Nossa macaxeira, Paulo, ela vai num bowl para poder ficar charmoso, né? Então ela vai naquele bowlzinho que serve sopa, sabe? Já cortado os cubos, com uma carne de sol na nata, sobrepondo essa macaxeira cozida, e Ah, um meu Deus do queijinho céu. coalho. Ui, ui. Esse queijo vai, Ui, como diz aí, né? o queijo vai Tá. maçaricado em si. A macaxeira com um Olha que camarão maravilha. cremoso, um prato de camarão Oh, meu Deus do céu. com molho, igual o camarão Badajoz, mas acrescido de queijo. Então, assim, o povo Oh, meu vibra, Deus do graças céu. a Deus. Se quer aquele Mas, camarão, eu Simone, gosto que de tal. é, nós estamos terminando a nossa Muito coisa. entrevista. Viu como passa logo? Passa logo. Já estamos aí para encerrar e a gente não falou nem metade do que eu queria falar, como diz a história. Então, deixar aqui para suas eu quero deixar aqui para você, para suas despedidas, né? A gente está realmente no fim do nosso torcer para que esse teu trabalho, hoje a gastronomia alagoana tem uma visibilidade, está cada vez mais conquistando uma visibilidade muito boa e rapidamente, isso é bom. Vários chefes alagoanos são estrelas nacionais, já até internacionais, né? Então, é um caminho é um caminho que a gente tem que trilhar. A primeira-dama, a anterior, a Renata, ela fez um trabalho muito bom do ponto de vista dos artesãos, né, do artesanato. Eu acho que alguma coisa parecida tem que ser feita no campo da moda e da gastronomia, porque são ativos importantes nossos. Então fica aí para você se despedir. Eu tenho uma bola de cristal, porque quando eu vi o projeto Alagoas feito à mão, eu fui em cima e disse, tem que ter culinária nisso, minha gente, não tem arte maior. E eu sou muito grata pelas oportunidades que a gente teve realizando os eventos aqui no estado, que a nossa gastronomia não era vista. E o Wanderson foi um né, do que subiu no palco, e assinou, ele disse, a partir de agora eu vou assinar como chefe, né? A gente se diverte assistindo esses vídeos antigos. E hoje ela é uma celebridade internacional, graças a Deus. E como ele, Paulo, tem muitos. O Wagner estava aqui esses dias, Wagner Amorim faz os bolos de noiva incríveis.
em sabor, em apresentação visual, um carinho que ele entrega que não tem preço, não tem cartão, né? Assim que a gente diz, não tem cartão que paga. Então, toda a minha gratidão, né, por todo esse trabalho, por ter aberto essas portas, assim, para que a nossa gastronomia fosse percebida. Porque dos eventos em diante, Alagoas ganhou o mundo inteiro, a nossa culinária tomou conta. Então, hoje, o nosso estado, né, tem pesquisas de turismo que diz que as pessoas vêm para ver o mar e sol, mas vão embora vislumbradas com a nossa gastronomia. Então, a gente conseguiu dizer assim, ei, toque, 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 saia do seu esconderijo, né? O chefe de cozinha precisa mostrar o cozinheiro, culinarista, cake design, a dona de casa que faz bem feito, o título que você queira dar. Para mim, todo mundo é cozinheiro, cozinheira, né? Então, o título que você queira dar. E eu estou muito feliz por estar participando desse quadro, né? Me sinto muito honrada, agradecida por tudo que a gastronomia alagoana tem proporcionado na minha vida, né? É uma grande realização mesmo. Não tenho dormido pensando no livro que vai chamar Delícias Alagoanas e Raízes, né? Raiz ou Raízes, estamos aí nessa discussão. Essa é a capa do livro, né? A Nide com certeza vai fazer o nosso prefácio, né? A gente está aí, a gente já paquerou sobre isso, veio a pandemia, parou, já a gente está voltando a falar sobre isso. E desejo poder contar também com você em outros momentos, com certeza. Agradecer aí o Renan por esse espaço e fico à disposição. Sempre que quiser falar de gastronomia, agora pontua para mim, porque senão eu sou espalhada, saio falando de tudo. Eu acho bom, eu acho bom. Minha gente, é isso aí, para vocês estão vendo. Vocês estão vendo, os 4 últimos programas só trouxemos mulheres aqui. Mulheres fortes, mulheres de fibra, mulheres que fazem, guerreiras, que fazem o destino de Maceió acontecer. Então não tem esse papo que mulher é inferior, que mulher tem que ganhar menos, que mulher é isso, que não. Mulher é a força motriz, né, do nosso estado. A maioria do estado e do país é composta de mulheres. E elas cada vez mais provam, não precisariam, mas cada vez mais provam a sua competência. Então, viva as mulheres brasileiras, viva as mulheres alagoanas, um beijo no coração de todos, assistam às nossas reexibições. Um abraço!